Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa live. Já te convido, inclusive, a participar, mandar perguntas por aqui. Esse podcast é uma parceria Estadão Blue Studio e Nômade. Eu sou Roberta Russo, jornalista, apresentadora, e hoje tenho o prazer de bater um papo com o economista-chefe da Nômade, o Danilo Igliori. Danilo, tudo bem? Tudo ótimo, Roberto. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por estar aqui com a gente, falando de um assunto que é tão importante, que é tão atual, mas que a gente precisa entender e aprofundar um pouco mais para que as pessoas, de fato, saibam o que estão fazendo. Nosso assunto hoje é o investimento em dólar. Olhar para a moeda mais forte do mundo é estratégia de investidores. Com tantas oscilações que a gente acompanha do dólar frente ao real, investir justamente na moeda americana pode se tornar cada vez mais essencial, mesmo para aquele perfil de investidor que é mais conservador. Agora, Danilo, um erro muito frequente das pessoas é confundir o investimento em dólar com compra da moeda americana. Começa, por favor, esclarecendo a diferença para a gente. Legal, ótimo. Olha, na verdade, assim, né, para você investir em dólar, você sempre tem que comprar a moeda americana antes. Mas você pode comprar a moeda, né, o dólar, e não investir. Qual que é a principal diferença? Né? É de estratégia. Né? Então, quando a gente fala em investir em dólar, é colocar uma parte do seu patrimônio em ativos que são denominados em dólar. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, você tem muitas oportunidades, né, de ativos diferentes, desde ativos mais arriscados como ações, até menos arriscados como os títulos de renda fixa, particularmente os títulos de governo. Né? Então, investir em dólar é montar na sua estratégia de investimentos, né, uma parte do seu patrimônio ficar em ativos denominados em dólar, não simplesmente comprar moeda e deixar parado ali. Agora, a gente vem acompanhando nas últimas semanas as oscilações, também o vai e vem das bolsas, nem se fala na de Tóquio, né, que assustou todo mundo, mas sobre o dólar, as variáveis que fazem o câmbio flutuar são muitas. Quem investe em dólar precisa ficar ligado em quais fatores principalmente? Então vamos lá, isso é super importante, né? Quando a gente fala que deve fazer parte da estratégia do brasileiro investir um pedaço do seu patrimônio em dólar, a gente está sempre olhando para um horizonte um pouco mais longo. Né? No curto prazo, como você bem disse, né, muitas coisas podem fazer o dólar subir ou descer. Melhor dizendo, o preço do dólar subir ou descer em reais. Então, a parte desses fatores são domésticos, né, o que está acontecendo aqui dentro do Brasil, uma outra parte são internacionais, o que está acontecendo lá fora do Brasil. Então, é muito difícil você ficar acompanhando o sobe e desce do dólar no curto prazo. Né? Não é disso que se trata. O importante é a gente olhar para o médio prazo. E aí esse sobe e desce de curto prazo, na verdade, não vai fazer tanta importância. Porque existe uma tendência de desvalorização do real frente ao dólar, se a gente olha um horizonte de tempo mais longo. E quando a gente pensa, para explicar para as pessoas, quais são as principais vantagens para os brasileiros que investem em dólar, Danilo? Legal, são muitas, né? Por trás dessas vantagens tem algo que é assim, central em estratégia de investimento, que é a diversificação. Né? Então, só colocar um pedaço do investimento na moeda dólar, você já aumenta muito o poder da sua diversificação. O que é o poder da diversificação? É você ter, é como se fala na linguagem popular, não ter todos os ovos na mesma cesta. Né? E isso, na prática, né, nos investimentos, é você ter dentro da sua carteira ativos que se movimentam de forma diferente. Né? Quando um sobe, o outro desce e vice-versa. Quando isso acontece, o risco embutido na sua carteira diminui muito. O que é possível mostrar é que quando você tem um pedaço em dólar, esse risco diminui ainda mais. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, de fato, você ter acesso às oportunidades que estão no mercado americano e em outros mercados internacionais. Né? O Brasil, ele é só um pedaço muito pequeno de mercado de capitais, em tamanho e em variedades. Então, quando você começa a investir em dólar, na verdade você está tendo acesso a um mercado muito maior, muito mais variado, e inclusive ter acesso às grandes estrelas, né, da economia mundial, como as empresas de tecnologia, por exemplo. Você falou uma palavra que é crucial, riscos. Quais são os principais riscos nesse tipo de investimento e como investir em dólar aqui no Brasil? Olha, os riscos vão depender muito do tipo de ativo que você está colocando, onde você está colocando o seu dinheiro. Né? Então, aí vale um paralelo com o que acontece aqui no Brasil também. Né? Se você vai para as ações, por exemplo, você está correndo os riscos específicos das empresas. São opções mais arriscadas.
Quando você vai para os ativos de renda fixa, né, particularmente os de títulos do governo, se diminui muito o risco da sua carteira, porque a chance de um governo americano não pagar a dívida dele é baixíssima, praticamente zero, né? Para muitos chamam esses ativos dos ativos livres de risco. Agora, sempre que você estiver investindo em dólar, você está tomando algum risco por conta da variação cambial. Aí eu reforço, então, a estratégia que a gente sempre fala para os nossos clientes na Nomad. A gente está sempre olhando para um horizonte de tempo maior, onde essas flutuações de curto prazo tendem a não ter importância, e aí sim o risco fica bem menor. Para quem está acompanhando o nosso conteúdo e ficou pensando em como compor, portanto, uma carteira formada também pelo investimento em dólar, a gente começou falando de diversificação. Como deve ser essa carteira, Danilo? Olha, aí então, a composição específica da carteira vai depender muito das características individuais de cada investidor, né? Então, o que você tem de necessidade de curto prazo, qual o tamanho da sua reserva de emergência, quais são os seus objetivos de médio e longo prazo. Você quer investir porque você vai financiar uma faculdade de um filho mais para frente, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, está pensando lá na frente já na aposentadoria. Tudo isso vai ser importante para você determinar de forma específica a composição da sua carteira, né? Mas o que a gente sempre então repete é isso: todo brasileiro, né, deve ter uma parte relevante da sua carteira em ativos internacionais. O que é essa parte relevante, qual o tamanho dessa parte relevante, vai depender muito de cada pessoa, né? Mas sempre deve ser relevante. E aí você pensou, como é que a gente faz isso, né? E acho que a Nomad entra nisso com tudo, né? Nós somos pioneiros em oferecer acesso, né, ao mercado americano, aos investimentos em dólar para o investidor brasileiro, né? Até muito pouco tempo atrás, só tinha acesso a esses ativos pessoas muito ricas, né? E acho que a nossa missão é exatamente democratizar o acesso a essas oportunidades. Então, hoje, através de um único app, do app da Nomad, você consegue olhar para todas as oportunidades que o mercado americano te oferece, e aí sempre ativos denominados em dólar. O que o investidor iniciante, Danilo, precisa saber antes de investir em dólar? Olha, é sempre importante investir em formação, né? Investimento não é uma atividade de lazer, é algo realmente importante, né, para a construção assim, da tranquilidade, né, das pessoas, das famílias. Então é importante você conhecer bem os ativos que onde você está colocando o seu dinheiro, né, saber dos riscos, saber das possibilidades de retorno. E nesse sentido, de novo, né, a gente na Nomad tem feito um esforço muito grande de levar, né, conteúdos educacionais, informação, fazer o passo a passo, né? É tudo muito simples para você começar, né? Mas o importante é investir um pouco de tempo em conhecimento para fazer as escolhas corretas. De novo, no app, né, a gente oferece isso de uma forma muito simples, para os vários tipos de risco, para os vários níveis de renda, para as várias classes de necessidades em termos de investimento. Mas não dá para abrir mão de investir um pouquinho de tempo em conhecimento e informação. E dá para ganhar dinheiro com a desvalorização do dólar frente ao real? Olha, sempre dá, né? Aí volta de novo no mesmo mantra, né? Quando você monta uma carteira diversificada, em todos os movimentos você consegue ganhar um dinheiro em uma das pontas, né? Mas eu diria que a grande aposta não é na desvalorização da moeda, né? A grande aposta é no poder da diversificação que colocar uma parte em moeda forte oferece para as carteiras de investimento. E aí você falou que temos várias opções diferentes e até o risco vai depender de cada opção que for escolhida. Depende da carteira, de como ela vai ser composta também. Mas dá para a gente falar em alguma tendência para os próximos meses em investimentos em dólar? Qual que é a perspectiva? Olha, a gente, de novo, né, como a gente olha muito para estratégias mais de médio e longo prazo, né, a gente gosta muito de ativos com menos risco de uma forma geral, né? Então, muita ênfase na categoria de renda fixa, né, particularmente títulos do Tesouro Americano ou empresas de boa qualidade, de grande credibilidade, com, né, baixa probabilidade de default na dívida, né? Mas eu insisto muito numa questão da diversificação. Se você distribui os seus ativos, né, em diversas classes de ativos, você vai estar misturando riscos específicos diferentes que no final um compensa o outro, né? E aí o risco da sua carteira diminui muito, né? Eu acho que essa é a grande mensagem.
a gente vê muita gente falando, investir em dólar é arriscado. Se você chegar e colocar, né, todo o seu dinheiro em dólar e falar, eu tenho que pagar minhas contas da semana que vem, do mês que vem, daqui a 2 meses, e ficar exposto à flutuação cambial, sim, você aumentou o risco da sua carteira. Agora, quando você coloca um pedaço do seu patrimônio em dólar e o outro pedaço está em ativos nacionais, no fundo, um risco compensa o outro e o risco da carteira global diminui, né? Então, o seu patrimônio fica menos arriscado. E aí, os movimentos para cima e para baixo do dólar vão ser compensados, via de regra, por movimentos contrários na sua carteira local, né? Essa é a beleza da estratégia de diversificação, né? Você distribui os ovos em várias cestas, e aí quando uma cesta cai, tem várias outras ali que estão de pé. Você já falou um pouquinho disso, mas o brasileiro tem medo de fazer investimentos internacionais? É um pouco cultural, Danilo, você acha? Olha, tem vários estudos aí falando sobre isso. Algumas pessoas acham que tem um elemento cultural. Eu tendo a achar que é mais desconhecimento e falta de oportunidade até muito pouco tempo, né? Então, até muito pouco tempo atrás, como eu falei, só pessoas muito ricas que tinham acesso a esse cardápio de oportunidades, né? O brasileiro menos afluente, ele tinha a única oportunidade de comprar a própria moeda, dólar, né, e guardar no fundo do armário, né? Então, não existia essa possibilidade. Essa possibilidade agora existe, né? Então, as pessoas ainda não sabem, né? Muitas pessoas ainda não sabem dessas oportunidades, né? De quão bom é você poder ter acesso a um outro mundo, né? De alternativas de investimento, né? Na Nomad a gente também tem, né, uma linha de negócios que apoia muito quem viaja para fora. Aí eu gosto sempre de fazer uma analogia, assim, né? Você fala, olha, é como se você não pudesse viajar para fora do país até ontem, né? E a partir de agora você pode. Então você fala, bom, toda a minha viagem vai ser para fora? Não. Mas, né, se você pode começar a ir para a Europa, para os Estados Unidos, para outros países da América Latina, por que não, né, pegar uma parte do seu tempo em viagens e também, né, ter outras experiências fora do país? Até porque a gente falou do medo, da questão cultural, mas já tem números mostrando que os brasileiros estão mais interessados nesses investimentos no exterior, inclusive investimento em dólar. A que se deve esse movimento, você acredita? Olha, eu acho que, assim, as pessoas estão descobrindo, né, como é interessante entrar nessa nova onda, né? De fato, quando você começa a conhecer, né, as oportunidades e até conhecer os riscos, a conclusão assim, é natural. Não tem porquê, né, você ficar fora disso. Se você tem uma poupança de qualquer tamanho, você tem uma estratégia de crescimento de patrimônio em qualquer velocidade, vale a pena deixar um pedaço dela em ativos internacionais, né? Quanto mais você estuda isso, quanto mais você tem conhecimento dessa realidade, é mais natural você se interessar por isso. Uma vez que tem empresas como a Nomad que facilitam muito o acesso a essas oportunidades, fica realmente, assim, quase que impossível você não se dispor a começar a entrar nesse jogo. Então a gente vê sim, né, um crescimento muito forte, muito rápido de pessoas querendo saber, conhecer, e o próprio crescimento da Nomad mostra o interesse de pessoas que estão de fato entrando, embarcando, né, nas estratégias de investimentos internacionais. E para quem está acompanhando o nosso conteúdo e é bem iniciante mesmo, dá para a gente falar de uma média de tempo para retorno desses investimentos, para as pessoas terem uma noção? Olha, o retorno ele começa imediatamente, né? Se você começar a investir em títulos de curto prazo, né, dali 1 mês, 2 meses, você já começa a ter retorno sobre os seus investimentos. De novo, né, a gente sempre fala, o foco é sempre indo com um prazinho mais longo, né, mas você começa a ter retorno no curto prazo, né? Novamente, assim, quando a beleza, né, dos pontos fortes dessas estratégias é a gama de variedades, né? Então você tem uma família de investimentos de curtíssimo prazo enorme, e também tem investimentos de médio, longo prazo. Então, dá para começar a colher os frutos muito rapidamente. Para quem usa dinheiro fora do Brasil, esses investimentos também podem ser usados com facilidade depois, aí sim, como se fosse comprar moeda, mas na verdade você está usando desse dinheiro. Certamente. Essa é uma outra coisa interessante, né, que é combinar, né, as suas necessidades de despesas no exterior com estratégias de investimento.
Então tem uma estratégia, por exemplo, que a gente gosta muito e que combina os dois negócios da Nômade do jeito muito bom, que é, eu tenho uma viagem programada para daqui a um ano, né? Em vez de eu ficar comprando dólar apenas, você pode montar uma estratégia de investimento, né, olhando para esse horizonte de um ano, e quando você for viajar, você resgata os investimentos e gasta os dólares que você tiver que gastar na viagem. Ou, vou colocar meu filho numa faculdade na Europa, nos Estados Unidos. É a mesma coisa, daqui a 4, 5 anos. Então você pode montar uma estratégia de investimento com esse objetivo específico. Quando chega a hora de gastar, você já está com os recursos rendendo lá fora. Esse olhar para investimentos em dólar, ele está aumentando em outras regiões do mundo também, Danilo, para a gente encerrar? Esse é um ótimo ponto, né? Na verdade, quando as pessoas falam, esse é um mercado que vai crescer de fato no Brasil, um dos jeitos que a gente gosta de olhar é exatamente para o que acontece em outros países. E, na verdade, é isso. O Brasil é um dos países onde tem menos, né, recursos de pessoas físicas investidos fora, né? E quando você olha para países de diversas características, você vê então que é já muito comum, né, você deixar uma parte relevante do seu patrimônio em diversos outros países, na verdade, né? O ponto aqui é usar a geografia também como um fator de diversificação. E isso tem desde países super desenvolvidos, né, os países da Europa, né, no próprio Estados Unidos, como países menos desenvolvidos, né? Então acho que chegou a hora do brasileiro entrar nessa nova etapa, né? E aí transformar então o seu patrimônio num patrimônio global, né, e não apenas local. Danilo, muito obrigada por essa conversa, por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço, um prazer. Esse foi mais um podcast do Estadão Blue Studio, uma parceria do Estadão com a Nômade. Agradeço demais ao Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade. Gente, até uma próxima. Obrigada, até mais.